Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Alessandra, né? Tenho o meu canal Educação em Movimento e a gente andou um pouco sumidinha por questões aí pessoais nossas, mas a gente está retornando para a gente finalizar a nossa lista, né, de desbloqueios, né, de uma mentoria que a gente fez, e são 20 bloqueios que a gente falou que ia tratar, então a gente fez até o 16º, 16º, 15º, na 15º. verdade, 15º, né? E aí, então, agora a gente vai finalizar para depois a gente começar com outro projeto. E, se Deus quiser, sem interrupção dessa vez. Essa é a nossa proposta. Então, estou eu aqui com a minha amiga parceira do coração, Raquel, do canal Consulte Educa. Oi aí, Raquel. Olá, pessoal, saudade de vocês, estamos sumidinhas, né? Mas voltando com todo gás, estamos aí para tratar do restante dessa lista de bloqueios aí, que com certeza nós vamos limpar da nossa mente, né, Lelê? Com certeza. Obrigada pelo Terminar convite. esse processo aí de preencher essa caçamba, descartar logo. É isso aí. Obrigada por você estar aqui, obrigada para quem está conosco, quem vai assistir. Sejam todos muito bem-vindos. Então, a gente vai, como a gente sempre faz, projetar os nossos lindos mapas mentais, que a gente faz. Janelinha. Aí, para variar, sempre dá ruim. Acho muito interessante. Ele nunca aparece para mim, eu tenho que fechar e abrir de novo. Não dá certo, eu deixei ele aberto aqui. É muito interessante. Ah, é porque o navegador bloqueou. Belezura. Antivírus é bom, mas dá trabalho. Aí, vamos de novo. Apresentar. Compartilhar a tela. Apareceu aí? Sim. Agora eu vou pôr um 100 aqui. Vou pôr aqui, visualizar. Tela cheia. Aí, ótimo. Ficou legal, né? Muito bem. Então, nosso tema de hoje é a comparação. Essa bendita comparação que arrebenta com a gente, né? Porque quando a gente se compara, ou a gente se diminui, ou a gente acha que é muito grande e a gente não vê quem realmente a gente é, né? Então, por que que eu me comparo, né, com os outros, né? É problema de identidade, porque eu não sei quem eu sou realmente. Porque a partir do momento que eu tenho consciência de quem eu sou, eu não tenho que me comparar com ninguém, né? Então, o que é que a gente tem consciência de ser, né? Eu tenho consciência de ser filha de Deus. Eu ainda não me aprofundei, confesso aqui para vocês, não me aprofundei, né, na minha relação de intimidade com Ele, como eu ainda desejo. Mas eu já tenho a consciência de ser filha de Deus, de ser IFD, imagem e semelhança dele, porém a gente ainda não está com um canal assim estreito da minha parte, lógico, né, gente? Quando eu falo isso é da minha parte, porque Deus está aí, com vocês me esperando e falando, vem, minha filha, eu estou aqui te esperando, vem, não desvia do caminho, não. Mas daí o ego da gente meio que fica tampando a gente, entrando na frente, igual aquele macaquinho, né? E não dá um ar para a gente poder seguir, a gente fica olhando para o ego e para o macaquinho, né? E, então, o único problema de comparação é esse, né? Aí até o Pablo fala, né, que a gente nem é raro, né? Porque às vezes alguma coisa rara, ela não é única, né? E a gente é único. Não existe nenhum ser igual ao outro. Dos 8 bilhões de
de gente que existe na Terra, de seres humanos, né, de habitantes, nenhum é igual ao outro. Às vezes, por semelhança física, igual aos gêmeos, pode até acontecer, mas a personalidade, a identidade de cada um é única. Não tem ninguém igual, repetido, né? E essa é uma das maravilhas e também comprova a abundância e a riqueza de Deus, né? Que não existe nada igual a nada. É muito incrível, né? E aí, a partir disso, né, a gente começa a se comparar e as coisas vai dando ruim. Por quê? A partir do momento que eu tenho alguma coisa, que eu me comparo com alguma coisa, eu às vezes posso ficar estagnada, aí com isso a minha autoestima pode ficar mais baixa, né? E aí eu vou diminuir sem necessidade, né? Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que comparar para ver se vai dar certo isso, né? Porque na vida da gente, tudo que a gente faz é treino, né? Qualquer projeto que eu vá fazer, eu não sei se vai dar certo. Mas se não der certo, o que eu tenho que fazer? Parar e começar tudo de novo, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa ideia muito firme na nossa mente, né? Que tudo na vida é treinável, que a gente pode fazer tudo, se não der certo, a gente começa de novo e a gente vai. Porque, embora hoje a gente tenha aí a tecnologia muito à nossa disposição, e não é todo mundo que tem acesso a essa tecnologia, mas ela está aí para quem quiser ter acesso. A inteligência artificial, por exemplo, né, o chat GPT, que está aí bem na moda, que a gente vê que cada dia está fazendo mais e mais coisas, né, que não precisa da gente, entre aspas, perder tempo com pensar e nem criar, né? O que acontece? Se a gente der corda para isso, a gente vai perder a identidade da gente. Porque na nossa essência, né, nós como seres filhos de Deus, a gente já tem toda a criatividade, toda a inteligência, tudo está dentro da gente a nosso favor, né? Essa sabedoria que é inerente ao nosso ser, ela está presente em nós, né? E ela é um canal aberto. Só que a partir do momento que eu não tenho consciência da minha identidade, aí eu não consigo acessar essa sabedoria. E daí, o que acontece? Eu vou ficar estagnada, eu vou não me achar merecedora, aí vai disparando aquele monte de gatilho para te colocar para baixo, né? Uhum. Então, tipo assim, posso falar que é uma cilada o negócio da comparação. Porque Uhum. realmente você pode dar uma caída boa. Quer falar? Alessandra, eu quero. Eu estou aqui pensando, né? Quando que será que começa? Quando que será que começa isso, né? A gente, quando para pensar, inclusive essa semana, fazendo aquele exercício que a gente comentou, que é um outro projeto nosso, que é lembrar, né, da nossa infância, é a história, storytelling, né? E fazendo esse exercício essa semana, iniciei só e me fez lembrar, é uma coisa forte. Eu acho que a questão dessa palavra, comparação, né, até aquela concessa, né, comparação, história de comparação, ela surge, eu acho que desde que a gente Nasce. desde que a gente nasce. E aí, fazendo exercício, né, esse exercício da história, de como que foi a infância, eu, por exemplo, sou a filha mais velha. E então vim primeiro, né? Aí veio 1 ano e 3 meses depois a irmãzinha.
E aí, com certeza, isso acontece desde que a gente é bebê e tem os pais. Os pais, com certeza, igual eu sou mãe hoje, tenho 2 filhos. Ah, o filho tal era assim, a filha tal já não era. A gente costuma assim, ser, né? Ah, ele não passou, ele não era assim, não, mas ela faz isso. E aí me fez lembrar, né? Eu me recordando da minha infância, eu tive, com certeza, a gente é criança, não consegue compreender muito bem as coisas, mas foi notório quando eu fui comparada pela primeira vez quando eu era criança, que marcou muito, e até a adolescência isso era muito pesado para mim. Eu relembrei quando eu era pequenininha, então a minha diferença minha com a minha irmã era só de 1 ano e 3 meses, muito pouquinho. E a gente era um pouco bem parecida, né? Irmã, lógico, né? Bem parecida. E a mãe, minha mãe e meus avós adoravam vestir nós duas com as roupas iguais. Era o mesmo modelinho de vestidinho para uma, era o da outra. O que mudava era só a cor. Uma era alaranjado, a outra era roxinho, a outra, as duas era vestidinho azul de bolinha branca com bordadinho na frente, mas era coisa mínima de diferença. Todo mundo às vezes até pergunta, nossa, elas são gêmeas, né? E aí, quer dizer, né, punha muito igualzinho, mas não dava margem para que as pessoas olhassem, cada um tem sua particularidade, né? Dava margem para fazerem comparação. E ficou muito marcado. Eu não sei se eu tinha ali uns 5 anos, 6 anos de idade, não me recordo bem com precisão a data. Mas eu me lembro de muitas vezes a gente saía, quando as pessoas se deparavam, via minha irmã, nossa, que linda, né? Ela é exuberante, né? E a minha irmã sempre foi realmente aquela, assim, é diferente, sabe? Parece assim, sabe aquela pessoa que exala energia, o olharzinho dela, assim, um olhar vivo, esperto, né? Aí eles viam ela e falavam, enchia a boca, enchia os olhos. Olha que olhar para mim, nossa, as duas parecem, né? Mas é uma beleza diferente. E eu era criança, então eles faziam uma comparação. E eu via que alguma coisa não dava certa. E eu lembro, quando eu pego algumas fotos minhas, eu não era uma menina feia, não era. Mas assim, sabe quando você percebe que meu olhar era mais apagadinho, tipo Mais mais assim, triste, né? mais melancólica. Ela tinha um olhar vivo e eu era um pouco mais melancólica. E aí, isso foi, né, por anos e anos. Quando eu era adolescente, que eu arrumei namorado, inclusive a pessoa com quem eu me casei hoje, ele falava assim, que a gente não pode se comparar com outra pessoa, né? Que cada um é uma individualidade, né? E que eu tinha que ver meus atributos. E ele foi falando tanto que a gente não podia preocupar com o que as pessoas falavam, que aí eu fui soltando disso, sabe? Mas assim, incrível como é que o poder, né? Que se a gente der esse poder para as pessoas, isso pode fazer mal para a gente, sim. É uma Porque, gaiola, né? pois é, porque quando a gente coloca, a gente se permite ser comparado, a gente é como se a gente criasse categorias. Uma coisa muito boa e outra é ruim. Então, você costuma. É como se você colocasse assim: ó, o patamar é esse, você coloca limites, né? Tem o melhor e o pior. Então, assim, ou você não consegue passar daquilo que são os limites que você colocou. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E ainda falando que, às vezes, mesmo que a gente tentar sair disso, eu acho que está muito impregnado na sociedade, porque assim, a gente é Sim. comparado no trabalho, fulano faz um serviço muito bom, o outro já não faz. Sempre existe isso, com os vizinhos, o vizinho tal é assim, mas o outro vizinho não é. Parece que a gente, para poder identificar as pessoas, a gente tem que colocar elas dentro de um padrão, coloca uma categoria assim, esse é bom, esse não é, sempre comparando, seja no trabalho, seja na escola, seja em casa, seja com os vizinhos, seja socialmente, vai numa festa, nossa, aquela lá está muito mais arrumada do que a outra. A gente faz comparação o tempo todo, mas isso é muito negativo, né? Não é uma coisa legal, porque a gente põe limites e fica difícil para você sair daquilo. Ou você vai ser o ruinzinho ou o melhor. Mas ultrapassar aquilo, pensar que você tem muitas possibilidades, fica um pouco difícil de ser feito quando a gente usa isso para nivelar, né? Exatamente. Essa palavra nivelar até também é uma palavra muito ruim, né?
porque a partir do momento que você se nivela, né, você está colocando um padrão ali, né, e você está se limitando, né? Aí você está ficando Uhum, preso na gaiola, né? E é interessante, né? Porque se a gente for observar, isso é muito, entre aspas, normal. As pessoas acham normal comparar, né? Se uhum. você está no almoço de família, nas conversas aí que a gente, né? Quando você tem almoço de família, então a roda de conversa, a Raquel falou aí da gente falar do negócio de trabalho, tá sempre comparando. Ah, fulana é assim, assim, não, mas a fulana, mas, né? A fulana é assim, assim. O tempo Na todo. família, né? Ah, o fulano é muito inteligente, muito isso, mas o Paulinho, o outro também é assim, 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 né? Eu falo que eu tinha o hábito de ficar comparando os meus netos, né? E hoje Uhum. em dia eu vejo que eles são únicos, cada um tem a sua personalidade, né? E tem os seus atributos, todos eles, Lembrar da mãozinha, né? os três, Nem um dedo é igual ao outro. um ao outro, e cada um Existe tem uma função. a digital, não é igual nenhuma no mundo. Uma é Né? diferente dos milhares e milhares e milhares de pessoas que existem. A digital de Olha a cada um é única. perfeição, né? Então, como que a gente vai querer se comparar? A única pessoa, né, que eu tenho, a única comparação que eu devo fazer é comigo mesmo. Com quem eu era 4 anos atrás, 2 anos atrás, um mês atrás, no início do ano dessa mentoria, e quem eu sou hoje, né? Quem é a Alessandra lá de 2016, quando eu comecei nessa caminhada, quem é a Alessandra agora em 2023. Essa é a comparação que eu tenho que fazer. E só. Eu não tenho que me comparar com a Raquel, eu não tenho que me comparar com ninguém, com a minha irmã, né? E família, gente, a minha família comparava demais. Você falando aí da sua, a minha também comparava demais na conta. Eu sou a filha do meio, e aí é a largada que eu costumo dizer, né? Esqueci da filha do meio, porque nós somos três. Aí o olhar vai para a mais velha, aí nasce a segunda já não é muito assim, aí quando vem o terceiro, fala, nossa, agora é só ele. Então eu falo que eu sou a esquecida, né? E aí a minha irmã, né, mais velha, porque a Adriana é muito inteligente, a Alessandra já é mais tímida, né? A Alessandra já é mais aquilo. Ainda O André rotula. é tão isso. Aí vai rotulando, né? E a gente não sabe, e você vai. Aquilo vai sendo verdade para você, vida criança, né? Aí quando a gente Uhum. começa esse estudo, né, do que a gente está, de autoconhecimento, e a gente para e pensa, mas por quê? Né? Por que eu tenho que aceitar isso? Eu não tenho que aceitar. Realmente a gente precisa sair fora da caixa e, e perceber que, como dizer, eu sou aquilo que eu desejo ser e pronto, acabou. Né? Uhum. Não tem ninguém que me segura, né? Porque a partir do momento que eu defino uma régua para mim, um objetivo, né? Eu estou me limitando. Então, eu tenho que ter alvo, como a gente sempre fala, mas aí eu alcancei aquele alvo, eu vou procurar outro alvo, e sempre expandindo, sempre em expansão, e exponencialmente, porque o universo está sempre crescendo, ele não fica parado. Então, hoje eu consigo entender isso, né? De onde vem essa vontade que eu tenho hoje de sempre querer mais, de sempre querer melhorar, de chegar num ponto e depois desse ponto passar para outro ponto, porque sempre é assim, quando você chega num ponto, aí você fala, uai, mas é só isso? Não, não é. Aí você vai para outro degrau, né? E a hora que você chega lá no finalzinho do degrau, mas não é só isso. E você vai de novo e vai só subindo, né? As camadinhas que a gente tem aí para passar. E isso é muito Igual, maravilhoso. igualzinho você falou aí, né? Que a gente tem que sempre. A única forma que a gente pode fazer uma comparação é da gente com a gente mesmo, né? Não, não tem como a gente ficar com os outros, vai te limitar. Assim, tomar o cuidado, porque, como a gente disse, isso é muito forte. Isso existe na sociedade, acho que desde que o mundo é mundo, em todo lugar que a gente vai, existe comparação, em todo lugar. E a gente mesmo. Então, assim,
a gente costuma fazer isso às vezes sem ver. E quantas vezes, né, que é um outro exemplo que eu queria dar também, que a gente se limita, porque vamos supor, tem um professor, esse professor X, nossa, eu estou aprendendo porque, nossa, eu gosto mais isso e aquilo. Aí chega um outro professor que às vezes ele tem, eu estou falando aí no caso de uma escola, de uma faculdade, alguma coisa assim, às vezes você tem tanto para aprender com alguém, mas como a gente tem arraigado muito grande, muito forte essa questão de fazer comparação, e eu estou falando aqui de um professor, pode ser uma pessoa que pode vir a ser sua amiga, por exemplo, mas como a gente tem arraigado essa questão de fazer comparação, você bate o olho e fala, gostei não, que a pessoa me lembra meu avô era chato, meu avô era isso, meu avô era aquilo, então assim, ver uma pessoa pode vir a se tornar sua amiga, né? Ela é tão chata, ela lembra fulano de tal, que assim, assim, assim. Então, assim, a gente compara com alguma outra coisa que a gente conhece anteriormente, e isso pode impedir você de agregar conhecimento, de agregar uma nova amizade na sua vida, né? De agregar tantas coisas pelo fato de você fazer comparação com algo que você não gostava. Então, a gente tem que tentar, né, fazer um esforço. Na verdade, não é tentar, a gente só tentar não é o correto. Testar, testar. Então, o que você falou? A gente não tenta, a gente testa. A gente tem que fazer esforço aí para tirar essa coisa da gente, tirar mesmo, porque a gente vai se limitar demais, né, ao fazer isso. E deixar, né, de aprender com pessoas, de construir relações por conta de comparação. Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado. Isso é verdade. Eu estou olhando aqui os drives, né, que eu anotei. Esse daqui, ó, quem se compara com os outros tem energia máxima e mínima. É aquilo que eu falei. Às vezes você pode elevar a sua autoestima ou rebaixar a sua autoestima, né? Então a gente é uma faca de dois gumes, né? É o que eu acabei de falar, que a única comparação válida é comigo mesma, né? No passado, quem eu fui e quem eu me tornei. Essa é a única. A questão da gente ser um ser infinito, né? E cultura, talento, energia diferente não dá para comparar. Cada um tem né? O seu talento, a sua cultura, o seu dom. Né? Então, a gente tem vários dons. Às vezes a gente nem conhece esses dons porque as pessoas rotulam, comparam a gente e a gente afoga tudo que a gente tem, né? Joga terra em tudo de bom que a gente tem e não consegue expressar, fazer por conta da bendita da comparação, né? Então a gente tem que ser bom em alguma coisa, ensinar isso para outras pessoas, ficar bom em outra coisa, né? E ensinando, e aí a gente vai analisando, né? As coisas e a gente vai melhorando. E de cá tem um drive aqui que fala da meta, né? Que é muito interessante. Que meta, na verdade, ela é um piso, né? Quando eu defino uma meta, eu estou me limitando. Então, na verdade, por isso que a gente sempre fala de alvo, né? Que alvo é onde eu quero chegar. E meta, eu estabeleço aquilo ali para me alcançar e pronto. Então, acaba que se eu defino uma meta, eu me limito. E às vezes também posso ficar na zona de conforto. Então, a gente tem que ter uma mentalidade de sempre de estar crescendo mais, de exponenciar sempre, né? E não é fácil esse caminho, né? Porque geralmente quando você tira essa camisa, né, e mostra quem realmente você é, e não aceita as pessoas te compararem com ninguém, você vai ser rotulado por isso, as pessoas vão falar que você está doido, né, que você ficou, como se diz, bebeu Rivotril, essas coisas aí que o povo fala, porque você está fora da média, né, que as pessoas definiram. Mas a gente tem que, às vezes a gente pode sofrer, pode, mas é um sofrimento que vai valer a pena. Por quê? Eu não chamo de sofrimento isso, eu chamo de libertação. Quando você realmente se consegue se desvencilhar disso, é uma libertação.
Porque aí sim, você começa a ativar a sua identidade de filho que você realmente é. Então, a gente tem que trocar a comparação por dedicação, para dedicar para fazer aquilo que você gosta, independente do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar. Se é seu, tá lá no seu coração queimando, vai, faz, porque já deu certo. Porque isso é coisa da sua identidade, é Deus que está em você, que está falando para você fazer, né? E a gente tem que fazer igual o desenho do Toy Story, né? Que tem o Buzz Lightyear, aquele robozinho, né? Ao infinito e além. É, né? Tem que ser isso. Ao infinito e além. E ó, joga essa comparação lá, como se diz, dá um chute na bunda dela. E vamos nascer, como se vamos viver o que a gente tem para viver, né? Como diz aquela música do Lulu Santos. Vamos nos permitir, né? E é isso, pessoal. Se a Raquelzinha quiser fazer mais alguma contribuição. Eu gostaria de falar mais uma coisinha aqui, que eu achei tão interessante, até está anotado aqui, né, nas pontuações sobre essa aula, é que, primeira coisa, a gente precisa trabalhar com, a gente até comentou isso em outras vezes que a gente conversou, trabalhar com afirmações, né? Para a gente mudar aquilo que é muito forte, né? Que vem com a gente arraigado desde mais novo, a gente precisa estar trabalhando com afirmações. Então, assim, questão se eu fui limitado, né? Se eu já fui limitado, me comparei e comparo muito, às vezes ainda faço comparações, a gente tem que se desafiar. Eu fui limitado, mas hoje eu sou infinito. Então, cada um, como a Lelezinha aí já disse, cada um é um, nós somos únicos, né? Somos incomparáveis. Então, nós somos únicos e a gente não pode, de maneira alguma, se comparar, porque se cada um é único, cada um é uma expressão de Deus. E a gente não tem, cada um tem a sua especialidade, a sua forma de ser, e isso é tão lindo, né? De haver tantas pessoas diferentes umas das outras. Outra coisa que é interessante, no dia que a gente assistiu a aula, ele cita muito, né? A questão da gente falou da questão dos Estados Unidos, né? Que lá eles costumam não usar a medida de ninguém. Eles costumam criar suas próprias, e ele chama isso de autoralidade. Eles já fazem isso para não dar margem de comparação com ninguém. Então, eu até lembro, né, quando a gente fala metro, e aí eu não sei falar exatamente qual que é a deles, mas eles usam pés, usa galão, tem uma medida deles que se chama onça. Então, assim, igual a gente conhece montanha-russa, lá eles falam montanha americana. E então é interessante que nos Estados Unidos eles costumam criar suas próprias palavras, né? Não usa, no caso das medidas aí, não usa medida que é usual aqui no Brasil ou em outros países, eles criam as próprias. Isso é interessante, que a gente chama de autoralidade. Então, assim, Deus já criou tudo, né? Mas a gente tem a possibilidade de ser uma experiência nova, né? Da gente colocar autoralidade nas coisas que a gente fizer. E é muito importante, então, lembrar, né, dessa questão aí, que se a gente se permitir ser comparado, a gente sempre vai ser rebaixado. Por quê? Porque sempre, se a gente se permitir, acabou. Porque sempre vai ter alguém um pouco melhor, ou então alguém um pouco abaixo. Sempre. Não tem como você falar assim, eu sou melhor em tudo. Né? Não, sempre vai ter uma pessoa de uma forma e outra pessoa de outra. E mais uma vez aí, só para, digamos que para reforçar o que a Alessandra falou, o quanto que é importante a gente pensar o seguinte: comparação, se as for de mim comigo mesmo.
como que eu fui ontem, hoje como que eu estou, como que eu posso estar amanhã. Então, eu comparar eu mesma, num tempo atrás, como que eu estou agora, como que eu posso estar daqui mais uns dias, ótimo. Mas com outras pessoas, jamais. É isso aí. Estou falando muito. É isso mesmo, tá ótimo, nossa. A gente sempre tem que reforçar isso mesmo, né? Eu estava lendo aqui o meu drive aqui, né? Que a vida é curta demais para você ser especialista, né? Que todo especialista é mal pago, falando da questão da limitação, né? Então a gente não tem que ser especialista, a gente tem que aprender, fazer, e aí muda de rota, muda o alvo, atinge o alvo, define outro, e aí a gente vai, e é infinito e além. É isso Vou aí. usar o tema do Buzz Lightyear. Ao infinito e além. É isso aí. Bom, pessoal, é isso que a gente tem para falar hoje, para trazer para vocês a respeito desse tema, né, da comparação. A gente deseja aí que vocês reflitam, né, no dia a dia de vocês, com quem vocês têm se comparado, se têm se comparado, se não têm se comparado, né, e que vocês realmente consigam tirar essa camisa aí, colocar em vocês, que não é sua, né, rasga essa camisa e vamos aí viver a plenitude, a infinitude de tudo que a gente veio aqui para viver, tá bom? É. Agradeço imensamente a vocês, a Raquelzinha, meu paizinho de jornada, e já já a gente vai trazer outro tema. É isso aí, pessoal. Muito obrigada, viu, a todos vocês. Não se esqueçam, né? É você com você mesmo, né? Não vamos pensar no outro, vamos pensar em É, nós mesmos, né? É isso aí. Obrigada a todos, obrigada, Lelezinha, viu? A é gente, eu e mim. eu mesmo, Irene. É Para mais igual um o belo filme. dia. É isso aí, pessoal. Até logo mais. Obrigada a Obrigada. todos. E aquela máxima, né, gente? Não se esqueça de curtir, compartilhar. Se fizer sentido, inscreva no canal, deixe seu like, né? E vamos ser felizes. Isso Um aí. Um grande abraço. abraço, gente. Obrigada, gente. Beijo, beijo, Raquelzinha. Beijo, beijo.